Bom, o nosso tema é conflitos de competência na tributação dos serviços. Eu vou começar lembrando uma frase alentadora de Benjamin Franklin, quando ele disse certa vez que nada é certo neste mundo, exceto a morte e os tributos. E recentemente nós vamos descobrindo em todo o Réveillon a gente descobre uma terceira certeza na vida, que é o show do Roberto Carlos na virada do ano. Mas, essa frase de Benjamin Franklin, eu creio que não há nenhum outro tema em que ela possa se encaixar tão bem quanto nesse tema em que vamos tratar hoje, que são os conflitos de competência que envolvem serviços. Nesses conflitos, nessas situações em que surge a dúvida sobre qual seria o imposto incidente, se é realmente o ISS, se é o ICMS ou se é mesmo o IPI, as únicas certezas que o contribuinte terá são essas duas mencionadas por Benjamin Franklin. Porque as situações às quais nós vamos nos reportar são situações nas quais ele realmente não sabe qual é o tributo devido, não sabe qual é o seu credor, não sabe o montante da obrigação tributária, não sabe de onde virá uma decisão definitiva, onde é que está o intérprete definitivo da lei, se a matéria é constitucional e, portanto, a ser decidida pelo Supremo Tribunal, ou se a matéria é infra, comportando uma decisão final do STJ, e ainda tem a certeza de que, enquanto aguarda essa definitividade, ele poderá morrer no meio do percurso. Mas faço também uma ressalva, antes de entrar no cerne do assunto, a respeito daquilo que os professores de direito tributário no Brasil falam diariamente, que é a excelência do nosso sistema constitucional tributário. É realmente um sistema admirável, um sistema muito bem arquitetado, muito bem engraxado, um sistema que tem uma operacionalidade digna de nota e que provoca até uma certa inveja de outros países. Basta que compareçamos a congressos do exterior para ver o quanto que em outros países eles se ressentem da falta de um sistema constitucional tributário nos moldes do nosso, tão bem definido, tão bem arquitetado, tão garantista, com uma principiologia tão evoluída. Eu escuto os colegas, os professores dizerem então que temos o sistema constitucional tributário mais bem arquitetado, o melhor do mundo. Eu diria até mais, eu daria até um passo adiante. Eu diria que nós temos nós somos o único sistema constitucional tributário no mundo. Em todos os estudos de direito comparado que fiz até hoje, eu nunca descobri nenhum outro país que possa nos apresente um sistema constitucional tributário. Encontramos, quando muito, um ou outro artigo a respeito de tributação na Constituição da Itália, isoladamente na França e assim por diante. Mas sistema constitucional tributário, o único que eu conheço é o nosso. Mas, além da principiologia que ele nos apresenta também um sistema de repartição de competências muito bem definido, um sistema de competências privativas, por uma enumeração, números clausos, com os impostos da União, no artigo 153, os impostos de competência dos Estados, no artigo 155, e os impostos de competência dos municípios, no artigo 156. Entre todos os impostos que estão aí descritos nesse sistema de repartição privativa de competências, eu não teria dúvida em dizer que aquele que tem a sua hipótese de incidência mais bem definida na Constituição seja o ICMS. O artigo 155, inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias sob prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Agora, daí também nos surgem alguns problemas. A Constituição, ao tratar do ICMS, embora ela tenha um desenho muito minucioso do ICMS, ela também nos trouxe alguma ordem de problemas, na medida que por duas razões. Digo isso por duas razões. Primeiro, porque o ICMS ele é, em si mesmo, um tributo complexo. A operação de circulação de mercadorias, a prestação de serviço é algo que faz parte do nosso dia a dia com muita intimidade. Portanto, é um tributo intimamente ligado à realidade econômica e social do Brasil e de qualquer outro país. Agora, um outro dado que chama atenção na hipótese normativa do ICMS é que ICMS não é em si mesmo um tributo. ICMS é, antes de tudo, uma sigla, porque debaixo dessa sigla estão compreendidos diversos impostos.
Alguns falam em 3, 5 ou 6, isso não é importante para a minha exposição aqui agora, mas o fato é que debaixo dessa sigla ICMS nós podemos vislumbrar pelo menos 3 impostos. O imposto relativo à operação de circulação de mercadorias, o antigo ICM, o imposto sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e o imposto sobre comunicações, ou seja, o ICMS também tributa serviços. E para entender, há uma pirâmide normativa também complexa, o ICMS ele nos traz um arcabouço legislativo bastante vasto, Constituição, Lei Complementar e normas estaduais, que se desdobram da forma como vamos mostrar agora, mas o fato é que nós temos que entender, quando isolamos, por exemplo, o ICM, ou seja, o imposto sobre a prestação, o imposto sobre a circulação, o imposto sobre a prestação, o primeiro problema que daí decorre é o de submeter a um tratamento único realidades que são ontologicamente distintas. O velho ICM, circulação de mercadorias, ele é voltado, ele se centra em obrigações de dar, ao passo que a prestação de serviços está voltada, está centrada para obrigações de fazer. E não é muito adequado, não é próprio, não é muito prático também que situações jurídicas, hipóteses de incidência tão ontologicamente diversificadas entre si, fiquem sujeitas a um tratamento unitário, na medida em que esses 3 impostos, circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte e comunicação, têm hipóteses de incidência distintas, tá? Sujeitos passivos diferentes e, consequentemente, base de cálculo e alíquotas muito diversificadas. Então, daí já começa uma primeira margem, um primeiro terreno fértil para conflitos de competência. Então, esse é o arcabouço legislativo do ICMS no Estado de Minas Gerais, mostrando que realmente esse é um tributo complexo. Agora, quando isolamos, dentro da sigla ICMS, quando isolamos o velho ICM, ou seja, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, existem 3 elementos desse conceito que nós precisamos compreender. Os 3 elementos são operação, circulação e mercadoria. Então, o que se entende por operação? Por operação, vamos entender um contrato, um negócio jurídico. Então, não há incidência do ICMS onde não exista, em sua base, um contrato, um negócio jurídico, mas não é qualquer negócio jurídico. Será, pode incidência do ICMS, aquele negócio jurídico que conduza a uma inevitável, uma inafastável consequência, que é a circulação. E o que se entende por circulação? Circulação é a transferência da propriedade ou da posse. Então, por mais relevante que seja o negócio jurídico em termos de direito privado, de direito civil, ele não tem relevância para o ICMS se ele não opera uma transferência de propriedade, uma transferência de propriedade ou da posse. E o terceiro elemento é mercadoria, ou seja, o objeto dessa transferência de propriedade, o objeto dessa obrigação de dar, tem que ser uma mercadoria. E o que se entende por mercadoria? E aqui sustento que o conceito de mercadoria nós não vamos encontrar no direito tributário, até porque não é função do direito tributário definir o que seja mercadoria. Vamos encontrá-lo no direito comercial, mas nos reportamos ao conceito vigente, ao conceito estabelecido no momento em que essa competência constitucional foi definida, que é o conceito vigorante no dia 5 de outubro de 1988, dia em que se deu a promulgação da nova ordem constitucional. Mercadoria, um bem móvel destinado ao comércio. Então, também não será objeto de incidência do ICMS a operação de circulação que não tenha como objeto uma mercadoria, ou seja, que não tenha como objeto o bem móvel destinado ao comércio. Apagou aqui. Bom, mas volvendo os nossos olhos novamente para a Constituição, nós percebemos que o legislador constituinte ele também se preocupou com os possíveis conflitos de competência. No próprio artigo 155 da Constituição, ao falar do ICMS, ele previu, no parágrafo 2º, inciso 9, que o tributo incidirá também, aí vem na linha B, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Então vem a primeira preocupação do Constituinte de separar o que é a competência dos estados e o que é a competência dos municípios. Já quando a Constituição vai falar de serviço,
percebemos que o conceito de serviço na Constituição não é tão bem trabalhado. Né? O que nós sabemos sobre serviço? Sabemos que serviço, vamos nos recorrer da doutrina, vamos nos socorrer das interpretações jurisprudenciais doutrinárias. É pacífico hoje que serviço é uma obrigação, tem no seu cerne uma obrigação de fazer. Mas pouco mais nós sabemos além disso. No artigo 156, a Constituição vai dizer: compete aos municípios instituir o imposto sobre serviço de qualquer natureza, e novamente a preocupação, não compreendidos na competência dos estados, não compreendidos na competência do ICMS. E mais do que isso, a Constituição outorga ao legislador complementar a tarefa de dirimir os conflitos que daí decorram, definidos em lei complementar. E mais uma vez, no artigo 146, o Constituinte atribui ao legislador complementar essa tarefa, de dispor sobre conflitos de competência. Agora, com relação ao critério de distinção, onde é que vai incidir ICMS, onde é que vai incidir o ISS, o Código Tributário Nacional chegou a tratar do assunto numa regra que estava no artigo 71, parágrafo 2º, dizendo o seguinte: os serviços a que se refere serão considerados de caráter misto para efeito de aplicação, salvo se a prestação de serviço constituir seu objeto essencial e contribuir com mais de 75% da receita média mensal da atividade. Então, o legislador do Código inaugura nesse momento o conhecido critério da preponderância, para dirimir a dúvida se aplica um tributo, se aplica outra, a utilização do critério da preponderância. Ocorre que essa regra do velho parágrafo 2º foi logo revogada pelo Decreto-Lei 406, que, pelo menos na sua literalidade, na sua evolução literal, parece nos oferecer um outro critério superando o parâmetro da preponderância. Então, dizia o artigo 8º, indicando um outro critério: serviço constante da lista anexa. Haverá, portanto, uma lista e incidirá o ISS em relação aos serviços constantes desta lista, ainda, diz o parágrafo 1º, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadoria. E o parágrafo 2º, o fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não especificados na lista fica sujeito ao imposto sobre circulação de mercadorias. Então, o que nos parece com essa evolução legal? A superação do critério da preponderância. Haverá uma determinada lista e esse é um novo critério. Isso fica ainda mais evidente na nova lei, né, a Lei Complementar 116, que no seu artigo 1º diz que é objeto do ISS a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Então, parece literalmente superar esse critério. E no parágrafo 2º, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Desculpa, não mostrei para vocês. Então, aqui está o Decreto-Lei 406 e depois o critério vigorante hoje, que é o da Lei Complementar 116. A prestação do serviço constante da lista, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Olhando para a evolução literal desses diplomas, nós concluiríamos, então, pelos seguintes critérios. Se temos uma prestação de serviço previsto na lei complementar, incidência do ISS. Se temos uma prestação de serviço previsto na lista com fornecimento de mercadoria, também incidência do ISS. Porém, se temos um fornecimento de mercadoria ou prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou de comunicação, incidência do ICMS. E, por fim, se temos um fornecimento de mercadoria juntamente com prestação de serviço não previsto na lista, incidência do ICMS. Olhando para a evolução literal do ordenamento jurídico, parecia que tudo se resolveria com esses quatro critérios. Ocorre que as coisas não são tão simples assim, até porque existem pelo menos dois complicadores na definição desses critérios. Primeiramente, que a própria lista, da lista anexa à Lei Complementar 116, ela prevê hipótese de reenvio à competência do ICMS. Então, por exemplo, no item 7.02, descreve um serviço, execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, e no final, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação, que fica sujeito ao ICMS. E no item
como também no item 14.01, lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, e no final, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Então, são situações em que a própria lista, embora prevendo serviços da competência do ISS, faz um reenvio, uma devolução para o ICMS. Agora, o outro complicador é o cerne aqui da nossa discussão, o serviço de industrialização por encomenda. O que vem a ser o serviço de industrialização por encomenda? Um conceito que eu aqui anotei, vem a ser a operação de acabamento para a obtenção de nova mercadoria ou para aperfeiçoamento de produto destinado à posterior etapa de industrialização ou comercialização. Então, se eu sou, por exemplo, um produtor de computadores, pretendo vendê-los, mas há um elemento que não é da minha especialidade, que é a embalagem. Eu produzo e vendo computadores, mas eu necessito de uma boa apresentação para o meu cliente, eu preciso de uma embalagem, uma caixinha bonitinha, com aquele formato que suporte um determinado peso, que tenha uma determinada forma, que venha com a minha marca, a minha logomarca da minha empresa. Então, eu contrato um terceiro e peço para ele, olha, faça o meu caixote, personalize a embalagem do meu produto e eu vou revender. Então, seria isso, a ideia de uma industrialização por encomenda. A própria lista anexa, a Lei Complementar 116, nos dá alguns exemplos do que seria industrialização por encomenda. Eu menciono os itens. Aqui está a ideia da industrialização por encomenda, e os exemplos aqui estão. Itens 13.05, 14.01, 14.05, 14.06, dos quais eu vou destacar um que vamos discutir mais de perto, o item 13.05, composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia. O STJ chegou a editar uma súmula, dizendo que a súmula 156, dizendo que a prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Isso parece muito claro, porque quando num serviço de composição, como por exemplo a confecção de um cartão de visita, se eu contrato a elaboração de um cartão de visita, essa prestação de serviço, ela se esgota em mim, que sou o consumidor final, não haverá uma comercialização posterior, ou seja, a cadeia de circulação econômica não vai prosseguir, a relação jurídica ali se esgota. Eu não vou, ao receber o cartão de visita que a empresa fez para mim, eu não vou vender meu cartão de serviço para ninguém, né? O produto está ali, pronto e acabado. A cadeia de circulação econômica ali se encerrou. Então, é muito óbvio, muito lógico falarmos que ali houve uma atividade fim, portanto, a incidência do ISS. Ocorre que, confrontando dois itens da lista, no confronto entre o item 72 do Decreto-Lei 406, com o seu equivalente na atual lista, que é a Lei Complementar 116, nós temos um problema interpretativo, nós temos um problema hermenêutico. São dois itens, um na lista antiga, outro na lista vigente. Na lista antiga, o artigo 72 dizia recondicionamento, acondicionamento, pintura, etc., de objetos não destinados à industrialização ou comercialização. Ou seja, para que houvesse incidência do ISS, era necessário que a lista encerrasse a cadeia de circulação econômica e teríamos, portanto, a ideia de uma atividade fim. Porém, o equivalente na lista atual é o item 1405, que fala restauração, recondicionamento, acondicionamento, depois de objetos quaisquer, ponto. Caiu aquela ressalva de objetos não destinados à industrialização ou comercialização. Essa nova redação, vejam como é que uma coisa é ordenamento jurídico na sua literalidade, outra coisa é ciência do direito. Então, quando eu digo que pela literalidade da evolução do ordenamento parece ter sido superado o critério da preponderância, essa é uma observação que eu faço em relação ao ordenamento. Porque em relação à ciência do direito, em relação ao raciocínio jurídico, em relação à interpretação jurídica, está claro que o critério da preponderância ele existe até hoje, ele é empregado até hoje, como quando a gente fala, por exemplo, no software de prateleira ou no software de encomenda. Software de prateleira prepondera a obrigação de dar. Software por encomenda, aquele que é feito para mim, prepondera uma obrigação de fazer. Então, incidência do ICMS, em outro,
incidência do ISS. Qual o critério? O critério da preponderância. Nota-se, então, claramente aí a importância dessa distinção. O que é direito como ordenamento? O que é direito como ciência? Agora, já aqui confrontando os dois itens da lista, novamente teremos mais um problema interpretativo. Teria caído, então, para fins de incidência do ISS, essa exigência de que seja objetos não destinados à industrialização ou comercialização, dando a entender que, ainda que a cadeia de circulação econômica vá prosseguir, ali ocorreu uma atividade fim na industrialização por encomenda, entre aquele que está me prestando o serviço de industrialização por encomenda, vai me fazer uma embalagem, vai recortar uma pedra, vai me recortar um produto que eu vou revender depois, em relação a mim, aquela atividade fim se esgotou, assim, encerrou. Portanto, incidência do imposto sobre serviços. Esta é uma interpretação possível. Tanto é uma interpretação possível que foi adotada aqui pelo STJ no ano de 2008, desse acórdão que esse recurso especial 888-852 da lavra do nosso homenageado ministro Luiz Fux, que era um caso de atividade de desdobramento e beneficiamento, corte, recorte e ou polimento sob encomenda de bloco e ou chapa de granito e mármore de propriedade terceira. E ele deixa claro que a cadeia de circulação econômica vai prosseguir. Ou seja, após o referido processo de industrialização, o produto retorna ao estabelecimento do proprietário encomendante, que poderá exportá-lo, comercializá-lo. O que entendeu Sua Excelência? Incidência do ISSQN, prestação de serviço, obrigação de fazer, e ali existe uma atividade fim da empresa prestadora. Ora, atividade fim, portanto, incidência do ISS. E acrescenta, Sua Excelência, ministro Luiz Fux, a industrialização por encomenda constitui atividade fim do prestador, extingue o vínculo obrigacional, encerra sua atividade com a devolução ao encomendante do produto beneficiário. Portanto, serviço tributável pelo ISSQN. Mas, como eu disse, é uma interpretação possível, mas também é possível entender que aquela industrialização por encomenda seja um insumo para o desenvolvimento da minha atividade. E aí vem uma outra decisão, que é a decisão mais recente sobre o tema, a decisão do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, na medida cautelar no Nadim, tendo como relator o ministro Joaquim Barbosa, que aqui nós podemos colocar uma outra ideia. Podemos aqui entender que só podemos falar em atividade fim quando a cadeia de circulação econômica se encerra. Porque o objetivo final da cadeia, o objetivo dessa cadeia do consumo é atender ao consumidor final, o destinatário final do consumo é ele. Portanto, só em relação a ele, só quando chegarmos a ele, é que poderemos entender que houve, então, uma atividade de fim. E tudo o que ocorrer no decorrer dessa cadeia de circulação, nada mais será do que insumos para o atendimento ao consumidor final. Então, parece ter sido esse outro entendimento, aquele adotado pelo ministro Joaquim Barbosa, nessa medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade do ano passado, 13 de abril de 2011. Produção de embalagem sob encomenda para posterior industrialização, serviços gráficos. Além de ser, na minha modesta opinião, a posição que me parece ser a mais correta, a mais adequada, já que a cadeia de circulação econômica ainda não terá terminado, essa é a posição que é mais favorável ao contribuinte. E por que razão? Pela razão de que, embora o ICMS seja um tributo mais oneroso do que o ISS, a incidência do ICMS nos permite o creditamento, nos permite a realização do princípio da não cumulatividade, o que não é possível para o ISS. Tá? Então, essa é uma posição a mais recente e penso ser, pela possibilidade de creditamento, pela possibilidade de realização do princípio da não cumulatividade, aquela que é a posição mais favorável. Outdoor. O que seria outdoor? Nós estamos percebendo a movimentação dos fiscos estaduais no sentido de se tributar pela comunicação, de que isso seria um serviço de comunicação. O problema é que nós não temos uma definição legal do que seja comunicação. O que nós temos um conceito de uma das espécies de comunicação, que é a telecomunicação, na lei geral.
de Telecomunicações, quando ela diz transmissão, emissão, recepção por radioeletricidade, meios ópticos de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou serviços de qualquer natureza. Ora, para então, foi definida uma das espécies de comunicação. Para sabermos o que é comunicação, basta então retirar, já vamos caminhando para o final. Esse é o conceito, então, na Lei Geral de Telecomunicação. Para sabermos o que é comunicação, basta tirar os meios, transmissão, emissão, recepção, etc. Então, a falta de um conceito de comunicação nos traz essa dificuldade. Mas também o artigo 61 da lei nos prevê atividades que são acessórias, como serviço de valor adicionado, e que não se confundem com o serviço de comunicação propriamente dito. Com isso nós podemos, e na lista de serviços, na lista da Lei Complementar 116, nós temos a previsão da propaganda, publicidade, no item 17.06. E no item 17.07, que é um item vetado, falar em veiculação e divulgação de textos, desenhos, veiculação da publicidade em si. Chegamos a ter no Tribunal de Justiça de São Paulo um posicionamento de que no outdoor incide o ISS sobre publicidade, em razão da aplicação desse item da lista. Essa é a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma apelação com revisão 430.025, que entendeu que é aplicável o item 17.06 da lista. Ora, então nós podemos aqui perceber, sintetizando, porque já recebi o cartão vermelho, sintetizando, temos 4 posições já a respeito de outdoor. Incide, posição dos fiscos estaduais, incide o ICMS, por se tratar de um serviço de comunicação. Segunda posição, não incide ICMS por não ser uma prestação de serviço de comunicação, mas é uma atividade econômica acessória ao serviço de comunicação, ou seja, a cessão de um espaço onde haverá a veiculação de uma publicidade. Terceira posição, incide, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui mostrado, incidiria o ISS porque há um item próprio na lista, item 17.06. Quarta posição, não é o caso de aplicação desse item 17.06, porque não existe ali um serviço de publicidade, mas um serviço de veiculação, ou seja, uma obrigação de dar, uma obrigação de ceder um determinado espaço, físico ou virtual, não interessa. Nesse espaço, sim, é que a comunicação ocorreria. Então, seria o caso desse item 17.07, porém que vetado. Então, com tanta tergiversação jurisprudencial, com tantas dúvidas, e talvez a maior de todas as dúvidas seja, os dois tribunais, STJ e Supremo Tribunal Federal, precisam se definir a respeito dos limites da competência de cada um. Se a matéria é constitucional ou se a matéria é infra, para que se possa chegar a uma definição. Enquanto essa definição não chega, como é que fica o contribuinte, se os juristas, especialistas do assunto, se os tribunais que decidem o assunto estão em meio a tanta tergiversação, como é que imagina a situação do contribuinte? Ele fica no estado de espírito daquele personagem que tem apresentado já há algum tempo e que se chama o estupefato. Ele fica estupefato em meio a tantas dúvidas. E olha só o que esse personagem está perguntando. Qual é o tributo devido? É o ISS? É o ICMS? É o IPI? E qual tributo? Com que tribunal eu devo me orientar? O STJ, o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal de Justiça Estadual? Meus amigos, peço minhas desculpas por ter extrapolado o tempo, mas eu precisava mostrar esse panorama. E esse personagem, retomando a primeira frase de Benjamin Franklin, se a certeza que temos na vida é a morte nos tributos, ao final desse nosso diálogo, podemos ter mais uma. Onde houver tributos, haverá polêmica. Mas também onde houver polêmica, nós estaremos aqui para discuti-las. Agradeço imensamente pela benevolência com que me ouviram e deixo a vocês um fraterno abraço. Muito obrigado.